Eu aceitei Jesus no ano de 2012. Eu tive uma namorada, eu conheci essa namorada pela internet. Eu era um jovem muito focado em Facebook, muito focado em redes sociais. E eu conheci uma jovem através do Facebook. Comecei a conversar com aquela jovem. E aí, irmãos, passou-se o tempo, foi passando 1 mês, 2 meses. Eu queria ir embora para poder conhecer essa jovem pessoalmente, lá na cidade onde ela morava. E aí, meus irmãos, eu juntava o dinheiro e nada que eu conseguia juntar aquele dinheiro para poder fazer aquela viagem. Vamos dizer assim, a passagem daqui para lá, vamos dizer, estava R$300. Eu lutava para juntar aquele dinheiro, mas eu não conseguia juntar. Toda vez que eu juntava, aparecia alguma coisa que eu tinha que gastar aquele dinheiro. Ou seja, era Deus que não queria deixar eu viajar para lá. Porque Deus ele já sabia que se eu viajasse para lá, com certeza eu ia viver um inferno ali naquela cidade. Deus não permitiu. E aí, irmãos, foi demorando, e ela perguntando para mim, você não vai vir não? E eu falei, eu estou tentando juntar o dinheiro, mas eu não estou conseguindo. Eu falei para ela, eu estou tentando, eu estou trabalhando, mas eu não consigo juntar o dinheiro. E aí, irmãos, teve um dia que essa menina, ela se revoltou, e ela falou, não precisa vir mais não. Eu arrumei aqui um namorado, estou aqui com um rapaz, e ela foi falando as coisas que ela estava fazendo com aquele rapaz. E aí, meus irmãos, ela disse que estava se prostituindo, estava doando o seu corpo para aquele rapaz. E aí, irmãos, o diabo colocou um desejo no meu coração, se mata, tira a sua vida. Se mata, você não é ninguém. Sabe, irmãos, eu com aquela cabeça fraca, aquela mente fraca, eu queria tirar minha própria vida. E o meu pai, ele era comerciante. Eu não sei se vocês conhecem Heitor, lá do bairro Bom Jesus. Ele tinha um bar ali. E o meu pai era comerciante. E o meu pai, ele tinha ali, irmãos, uma arma de fogo. O meu pai tinha ali uma arma de fogo, guardada dentro de um cofre. E eu fui, irmãos, peguei o chaveiro dele, para poder abrir o cofre. Eu sabia a senha, eu sabia tudo direitinho. Eu fui abrir aquele cofre. E eu rodava a chave, mas aquele cadeado, aquela chave não conseguia abrir aquele cadeado. E era a chave do cofre mesmo, eu rodava, mas o cofre não abria, aquele cadeado não abria. Quem foi que fez isso? Quem foi que não permitiu que aquele cofre abrisse? Foi Jesus. Ele permitiu para que hoje eu tivesse saúde, para estar aqui trazendo esse evangelho para salvar a tua alma. Jesus, ele viu que eu era especial para pregar a palavra dele, porque quantos aí, infelizmente, eu não estou para julgar, mas quantos, irmãos, conhecem o evangelho, mas é covarde, não tem coragem de pregar, não tem coragem de levar o evangelho, ainda mais nesse Brasil, nesse mundo, que está tendo tanta morte, tanta perseguição, tanto tráfico, tanta coisa errada, tanta corrupção. Era para o povo estar evangelizando aí, mas tem medo de pregar, tem medo de falar de Jesus Cristo. Tem medo muitas das vezes de apanhar, tomar tiro. Mas nós viemos aqui, num dos piores bairros da cidade, para falar que Jesus, ele quer a tua alma. E aí, meus irmãos, naquele dia em que aquela jovem falou aquilo comigo, eu tive vontade de me suicidar. Eu fui lá, tentei pegar aquele revólver, não consegui abrir o cadeado. Eu fui lá para o quintal da minha casa para chorar. Se não me engano, eu acho que eu tinha uns 15 para 16 anos nessa época. Eu fui lá para o quintal da minha casa para chorar, e eu comecei mesmo sem conhecer a Deus, olha só, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem conhecer o Evangelho, eu falei, Deus, se o Senhor está vivo, olha a minha oração que eu falei com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está vivo, muda a minha vida. Isso foi simplesmente a oração que eu fiz, muda a minha vida se o Senhor está vivo. E aí, irmãos, começou a tocar um hino, um louvor. Perto ali da minha casa, eu comecei a ouvir aquele louvor e eu senti o desejo de ir para a igreja. No mesmo dia, eu era católico, irmãos. Eu era católico, eu participei da primeira comunhão na igreja católica, mas infelizmente eu estava com um vazio dentro de mim, uma vontade de me suicidar, que não era fácil. A qualquer momento eu podia fazer alguma coisa e o diabo me levar para o inferno. E aí, meus irmãos, eu tomei a decisão de ir para a igreja. No mesmo dia eu falei, eu vou para a igreja. Eu fui na casa do Senhor de noite. Fui para a igreja evangélica, porque Jesus me chamou para ir para lá. Eu poderia ter ido para a igreja católica, mas Jesus falou, não, vai para a evangélica, porque eu vou falar com você lá. Quando eu cheguei lá, Deus começou a usar o pastor ali
cheio do Espírito Santo, ele falou: jovem, você que está aí, levanta a sua mão. Eu levantei minha mão e ele falou: ó, o diabo está querendo te matar. Deus, ele manda dizer para você que você está vendo o demônio dentro do seu quarto. Ele foi falando tudo o que estava se passando na minha vida, irmão. Quando era de noite, eu me deitava para dormir, eu me embrulhava, eu jogava cobertor por cima de mim com medo do diabo, com medo de Satanás. O diabo me atormentava de noite, irmãos. De madrugada eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. O que eu estou falando para vocês aqui é a verdade. O que eu estou falando para vocês aqui aconteceu comigo. O diabo ficava em pé, em cima da minha cama, dizendo que ia tirar a minha vida. Eu ficava com medo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus usou o pastor para revelar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Aí eu pergunto para você: como que esse pastor sabia? Como que esse pastor, ele adivinhou? Ele não foi adivinho, não. Ele não adivinhou, ele não jogou búzios, ele não jogou carta, ele não fez trabalho para poder descobrir, mas quem revelou para ele foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele revela. Jesus, ele revela o futuro. Jesus, ele mostra o oculto, o profundo e o escondido. E aí, meus irmãos, quando eu vi que o pastor revelou a minha vida inteira, o que estava acontecendo comigo, eu acreditei. Eu falei: a partir de hoje, eu vou me tornar crente. A partir de hoje, eu vou me tornar um cristão e eu vou obedecer a palavra de Deus a partir de hoje. Meus irmãos, nunca mais aquele diabo entrou dentro do meu quarto para me atormentar. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Eu comecei a seguir Jesus e Deus me deu porta de emprego. Deus me deu filhos maravilhosos. Deus me deu casamento. Deus me abençoou. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho um açaí lá no bairro Bom Jesus. Nós abrimos uma loja, está aqui o rapaz que está filmando aqui para mim, trabalha lá junto comigo. Louvado seja Deus. Eu não sei se tem gente que lembra aqui, eu passava aqui no bairro vendendo sorvete de moto, sorvete de R$1. Tem alguém que lembra aqui? Passava aqui de moto, a motinha velha, fazendo barulho, vendendo sorvete. E Deus me abençoou com a loja, irmãos. Então o que eu estou dizendo para vocês: não busca Jesus só porque Jesus pode te prosperar, não. Busca Ele porque Ele está voltando. Mas Ele prometeu uma coisa: vida e vida com abundância para aqueles que servem a Ele. Se você se propor a servir Jesus de todo o teu coração, você pode ter certeza. Deus vai abrir as portas para você, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, você vai ver milagre acontecer na sua vida da mesma forma que eu vi. E hoje, 12 anos, graças a Deus, 12 anos que eu sirvo a Jesus, 12 anos falando de Jesus, 12 anos fazendo a obra de Deus.